Pessoal, vamos começar a falar agora sobre a elaboração das cartas de controle, tá? Primeiro ponto, você tem que coletar os dados da maneira correta, como a gente já mostrou aqui, a gente já ensinou. Coletar os dados para calcular os limites de controle naturais do processo, tá? Que seria o superior e o inferior. Realizar análise de estabilidade, tá? Para monitorar essa análise de estabilidade, era avaliar as regras e se está de acordo, conforme o que a gente espera para a estabilidade do processo, né? Ou se tem alguma regra em que falha para a gente dizer que não está tendo estabilidade no processo. Se o processo não for estável, os operadores devem agir de maneira localizada, no sentido de corrigir as eventuais causas especiais, tá? Tornando o processo estável e previsível. Ou seja, se está acontecendo alguma causa especial de variação, quem está próximo do processo corrige aquela causa. Tá? Se foi uma dificuldade da matéria-prima, uma alocação de um molde que está gerando itens fora de especificação, ele já está percebendo, ele já vai lá e corrige. Então, tudo que é causa especial tem ações locais que são feitas por quem está próximo ao equipamento ou próximo ao processo, que corrigem o processo, tá bem? E há ações que devem ser tomadas pela gerência com o objetivo de corrigir as causas comuns. Essas ações são ações que envolvem a gerência em si. Corrigir causa comum, que é aquela causa que sempre esteve no processo, sempre gerou variação, e ninguém nunca mexeu naquela causa ali, você tem que chamar a gerência para a gerência intitular um projeto de melhoria, Kaizen, ou então um projeto Seis Sigma, um projeto PDCA para corrigir esse problema e melhorar a variação vindo das causas comuns de variação. E no final, a gente tem um processo livre de defeitos, atendendo à especificação e com desempenho robusto. Tá? Assim a gente elabora a carta de controle. A gente coleta os dados. Depois da coleta de dados, a gente calcula os limites de controle. Do cálculo dos limites de controle, a gente avalia a estabilidade do processo. Se tem causas especiais, o operador, quem está próximo, né, vai com a ação local e já corrige ali essas causas especiais de variação. A gente tem que começar pelas causas especiais. Se tem pontos fora de especificação, a gente tem que entender o que aconteceu naquela hora. Não é uma carta de controle por data ou por hora, né? E eu pedi para vocês estratificarem por outros motivos também. Tudo para quê? Para você avaliar o histórico, para você ter um acompanhamento do que aconteceu naquele momento que pode ter gerado aquele pico, aquele valor fora de controle, né? Se você tem isso, você consegue saber o motivo pelo qual, ou provavelmente, gerou aquela causa especial de variação e você consegue, através de ações locais, corrigir aquilo, tá? E aí a gente passa a avaliar a capacidade do processo pelas causas comuns, ou resolvendo as causas comuns, que seria a gerência atuando com o MASP, que na realidade é o PDCA, tá? Junto com o DMake, junto com um ciclo Kaizen, ou uma visualização de um Ishikawa para descrever causa e efeito e aplicação do 5W2H, se for algo mais simples, né? Que você já consegue resolver e partir daí para a sua coleta de dados, tudo bem? Coleta de dados em si. Ou melhor, e aí, terminando isso, né, conseguindo melhorar essa avaliação da gerência, resumo das causas como variação, você termina o ciclo. Ou se não aconteceu, continua coletando os dados e participando desse ciclo aí, que vai dar sempre um bom resultado. Vantagens do CEP, né? O emprego correto das causas de controle permite que os operadores monitorem o processo, o próprio operador monitorar o seu processo, para quando ele vê pontos fora de controle ou alguma incidência de que tem um problema vindo por aí, ele já corrigir. Permite identificar causas comuns e especiais para a gente determinar quais vão ser ações locais e quais vão ser ações gerenciais para resolver os problemas, né, que levaram aquela ineficiência, aquela perda de controle, aquela instabilidade. Auxilia o processo para atingir alta qualidade, baixo custo unitário, consistência e previsibilidade, redução da variabilidade, promove aumento da produtividade e redução de custo e cria o sentimento de melhoria contínua, diferencial para a competitividade, tá bem? E aí, pessoal, a gente vai entrar agora nesse tópico de cartas de controle ou como elaborar uma carta de controle, tá? Para um controle eficiente dos processos, utiliza-se cartas de controle acompanhando constantemente os processos críticos. E a gente elabora como? Determina qual é a ferramenta mais adequada para a coleta de dados, como eu já falei, né? Naquele termo de abertura, naquela estruturação de qual ferramenta vai ser utilizada para coletar, tá? Segundo ponto, definir a amostra que será analisada e coletar os dados necessários. Terceiro, definir os limites de controle, que é dessa forma, média mais ou menos 3 dígitos padrão, como eu comentei. Tá? 4. Desenhar as linhas referentes aos limites inferior e superior de controle e a linha média. Desenha no papel.
por exemplo, se for num papel. Verifique a existência de variações que, porventura, estejam ultrapassando os limites de controle. Em caso afirmativo, você corrige essas variações e você chega a esse nível de ter uma carta de controle. Se for fazer manualmente, esse é passo a passo. Se for fazer pelo software, ele já calcula tudo automaticamente, tá? Inclusive, a Minitab tem um software específico para controle, para a utilização de cartas de controle em tempo real, tá? O nome do software é SPC, que vem de cálculo de limites de controle, tá? Que seria controle estatístico de processos em inglês, SPC. E você, utilizando esse software da própria Minitab, você tem uma boa opção. Se você faz parte de uma indústria que queira e que deseja controlar isso muito abertamente, né? Só se tem dificuldade de encontrar isso, fala comigo pelo WhatsApp que eu te indico, tá? Exemplo no caso de controle é um conjunto de pontos amorfos ordenados no tempo que são interpretados em funções de linhas horizontais chamadas limite superior e limite inferior. Aqui eu tenho o limite superior, limite inferior, a linha média e a variação dos pontos, né? Aqui é uma carta de valores individuais, é uma carta I, tá? Para valores individuais. E aqui, essa observação é o passar do tempo. A cada período, tá, que eu coletei os dados, eu coletei um dado só. Então, é um subgrupo de tamanho 1. É como se eu fosse de hora em hora na linha de produção e coletasse só um bombom e avaliasse a característica de peso daquele bombom, por exemplo. Então, a carta individual, cada uma aqui representa um bombom, e aqui a linha média, tá bem? E aí eu formato a minha carta de controle, tá? Olha, as cartas de controle são elaboradas para dados com distribuição normal ou aproximadamente normal e são ferramentas para o monitoramento da variabilidade e estabilidade de um processo, como a gente já comentou. E através dela podemos distinguir a atuação das causas comuns e das causas especiais. O processo está sujeito apenas às causas comuns e, por isso, é considerado estável e previsível. Dizemos que o processo está sob o controle estatístico, como nesse caso aqui, tá? Existe uma normativa internacional, a ISO 8258 de 91, há um ano antes de eu nascer, né? Um processo encontra-se fora de controle estatístico quando se verifica uma das seguintes situações. Então vamos lá. O processo não está apenas fora de controle estatístico quando nós temos aqueles pontos fora dos limites de controle, mas também quando nós temos pontos dentro dos limites de controle que sigam alguma das regras que estão determinadas aqui. Se alguma dessas regras for seguida, mesmo que todos os pontos estejam dentro dos limites de controle, a gente não pode dizer que o nosso processo encontra-se estável, mesmo dentro dos limites de controle. Israel, por quê? Porque, para desenvolverem essa norma internacional, eles avaliaram estudos de caso de centenas de empresas ao redor do mundo, centenas de processos diferentes ao redor do mundo, e eles conseguiram perceber que sempre que uma causa especial de variação estava atuando, o processo começava a se comportar de uma forma antes de sair do controle estatístico, tá? É aquele gatilho inicial. Vamos aqui para um exemplo para você, tá bem? Você está dizendo que está bem. Você que está me ouvindo está dizendo que está bem. Mas você fez os exames de rotina esse ano? Sim ou não? Se você fez os exames de rotina esse ano, que seria o desenvolvimento de uma carta de controle, a carta de controle pode estar dizendo para você, ou o exame pode estar dizendo para você, olha, tu está tendo uma taxa de leucócitos alterada. Olha, a quantidade de açúcar do teu sangue tá alterada. Você não está sentindo nada. Por quê? Porque você não chegou a desmaiar, você não chegou a ter um problema grave, a ter um apagão, você não chegou a ter isso. Mas, avaliando as características internas, ou esse comportamento interno do teu corpo, a gente consegue uma compreensão de que se você continuar dessa forma, primeiro, você não está estável, você já está apresentando um quadro de doença, mesmo sem você sentir, e com o passar do tempo, aquele quadro de doença vai ser agravado e você vai começar a sair do controle. A tua saúde sai do controle. É a mesma lógica aqui nas cartas de controle. São regras que estão dentro, né? São regras, né, que envolvem, algumas delas, pontos que estão dentro dos limites de controle, mas isso não significa necessariamente que você esteja sobre um controle estatístico, tá? Por que isso? Porque você pode não estar bem, o teu processo pode não estar bem, você já pode estar começando a sofrer influências de fatores especiais, de causas especiais de variação, e ele está tendo uma tendência de saída, tá? Então é a mesma lógica para
as cartas de controle. Se você verificar que uma dessas regras não está sendo respeitada, ou que uma dessas regras estejam acontecendo, tá? O teu processo, mesmo dentro dos limites de controle, ele não está estável, ele não está sob controle estatístico. Perfeito, pessoal? Qual é a lógica aqui? Ficou bacana a explicação, né? Muito bom. Então, como é que eles fizeram isso, tá? Eles pegaram aqui e desenharam uma carta de controle, tá? Em que o limite inferior de controle está aqui, o limite de controle na linha média está aqui no meio, e aqui o limite superior de controle. Olha aqui, ó, 3 vezes a linha central média mais 3 vezes o desvio padrão vai dar aqui o limite superior, e menos 3 vezes o padrão vai dar o limite inferior. A gente já explicou isso até então. Eles pegaram essas cartas, eles dividiram em zonas, tá? A zona que vai da linha média até um desvio padrão chama-se zona C. A que vai de um desvio padrão a 2 desvios padrão da linha central, zona B. E aqui em cima, zona A. Dividiram a carta em zonas. E aí, para ficar fácil agora a gente ler a regra e entender a respeito dessas zonas, tá? Vamos para a primeira regra aqui. Um ponto qualquer fora dos limites de controle, ou acima ou abaixo. Se a gente tem um ponto qualquer fora dos limites de controle, acima ou abaixo, a gente já sabe que o processo encontra-se fora de controle estatístico. Até então, tudo bem, coisa que a gente já sabe. Regra 2. 9 pontos consecutivos de um mesmo lado da linha central. Eu tenho aqui a linha central e eu tenho 9 pontos consecutivos. 9 pontos consecutivos nesse lado, tá? Imagine no lado de cima. 9 pontos consecutivos no lado de cima. O que eu quero é que haja, assim, uma variação. Se eu tenho 9 pontos consecutivos de um lado só, isso já designa que é provável que eu saia de controle estatístico. Regra 3. 6 pontos consecutivos em sentido ascendente ou descendente. Se eu tenho 6 pontos consecutivos crescendo ou decrescendo, independente de qual seja a área acima ou abaixo da linha central que ele esteja, tá? Dessa linha central que ele esteja, esse LC, eu sei que existe alguma influência de alguma causa especial de variação atuando sobre o processo. Tá? 4. 14 pontos crescendo e decrescendo alternadamente. Se eu tenho 14 pontos que estão crescendo ou decrescendo alternadamente, isso aí mostra para mim que é provável que eu saia de controle estatístico. Regra 5. 2 de 3 pontos consecutivos na zona A do mesmo lado da linha central. Então, se eu tenho 2 ou 3 pontos consecutivos, eu tenho um ponto aqui embaixo e um ponto aqui em cima. Ou um ponto aqui em cima, um ponto aqui embaixo. Ou então na zona A, embaixo em cima ou em cima embaixo. São 2 de 3 pontos consecutivos nessa zona do lado da linha central, do mesmo lado da linha central, né? Ou aqui para cima, né? Aqui para cima. 1, 2, 3 e 2 aqui consecutivos crescendo ou decrescendo, a mesma lógica aqui embaixo, já significa que eu estou fugindo de controle estatístico. 2 de 3 pontos consecutivos na zona A, do mesmo lado da linha central, vemos agora. 4 de 5 pontos consecutivos na zona B ou A, do mesmo lado da linha central. Então, eu já coloco aqui na zona B ou A, se eu tenho 4 pontos consecutivos, tem algum problema aí, tá bem? 15 pontos consecutivos na zona C. Se eu tenho 15 pontos consecutivos aqui na zona C e que não está variando para B, significa, olha, isso aqui é uma coisa interessante, né? Que aqui parece que está tudo certinho. 15 pontos consecutivos na zona C, isso que eu estou variando aqui, ó, só na zona C. Até essa variação na zona C, 15 pontos consecutivos, sem nenhum ponto sair para a zona B ou para a zona A, isso mostra que eu estou tendo uma tendência a estar fora de controle estatístico, ou eu estou já fora de controle estatístico. Regra 8. 8 pontos de ambos os lados da linha central, sem nenhum na zona C. Gente, são muitas regras. É possível você, ao avaliar cada situação, cada cenário, e regra a regra, e estudar uma a uma, né? Eu tenho minha carta de controle. Eita, vamos ver se tem um caso especial. Eu tenho que estudar as regras. Eu pego um papelzinho que mostra as regras. Ou reassistir a aula do professor Jael. Aí, quando isso aqui eu vou ver, tá aí o processo está rodando. Como é que você vai fazer isso manualmente? É por isso que é importante utilizar softwares, como no caso do Minitab. Porque você, como eu já mostrei para vocês, pode selecionar todas essas regras de uma vez só e o Minitab já vai te dar se está fora de controle ou não. E se estiver fora de controle, já mostra os pontinhos que estão desrespeitando. Os pontinhos, quando eu digo, são esses pontinhos aqui, né? Que estão desrespeitando alguma dessas regras que você marcou. Tá vendo, pessoal?
Então, isso é muito, mas muito importante avaliar, tá bem? Eu vou dar um break aqui e agora eu vou mostrar para vocês rapidamente essas regras para avaliação de estabilidade de uma maneira mais prática, agora de uma forma mais visual, e a gente conclui essa parte para ir para um exercício bem bacana também, tá bom? Fica atento aí, vamos para a próxima aula, vamos lá?